mensagem relacionada com o Apocalipse. Só que nós não vamos falar diretamente de Apocalipse, nós vamos falar sobre o livro de Daniel, a visão de Daniel sobre as 70 semanas. Então, o livro de Daniel ele é tido como o Apocalipse do Velho Testamento, certo? E ele é crucial para a gente entender o livro de Apocalipse. Nos interessa em Daniel principalmente o capítulo 9. Nós vamos ler esses versículos que estão no quadro aí. Daniel capítulo 9. Vamos ler, começando por versículos de 1 a 7. Então, diz lá: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Dá para desligar, por favor, esse ventilador? No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar. Interessante esse versículo. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então, ele está fazendo uma oração ao Senhor, uma oração de arrependimento dele e do povo. Continuando então nos versículos 16 a 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, ele não ora baseado nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias necessidades, mas sim na necessidade do povo, na necessidade de Jerusalém e do povo de Israel. Continuando 24 a 27. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos,
por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vocês veem que tem muito a ver com o Apocalipse, né? Nós vamos tentar trabalhar esse aspecto. Essa profecia ela é tida por Jesus como literal. Ela realmente vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer. Uma parte já aconteceu, outra vai acontecer. E ela está relacionada com os eventos futuros. Nós vemos isso em Mateus 24, versículos 14, 15 e 21. Vou dar uma lida aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Porque nesse tempo, 21 agora, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Paulo também menciona essa profecia em suas epístolas. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que ele fala do anticristo. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o abandono da crença, né? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo mencionando essa profecia. Então, as 70 semanas elas estão determinadas não só sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel, como também da cidade de Daniel, que é Jerusalém. Isso está em Daniel 9:24 que a gente leu. Como é que é a história, então? Em 586 a.C., Nabucodonosor levou Judá, a nação de Israel, para o cativeiro. E Daniel foi levado junto. Tinha 14 anos na época. O decreto de Deus era que esse cativeiro do povo de Israel durasse 70 anos. Mas tudo dependeria do desespero do povo, da oração do povo, para que esse cativeiro terminasse. No Império Medo-Persa, Daniel passa a ser, com o passar do tempo, passa a ser o segundo homem mais importante devido às interpretações dos sonhos que ele fazia do rei. E ele era muito dedicado ao estudo da palavra. Por ser dedicado, ele entendeu, através da ajuda dos livros de Jeremias e Isaías, que os anos dessas assolações, desses sacrifícios que Israel iria passar, estavam para ser cumpridos e o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Vamos ver isso aí. Jeremias 25, de 8 a 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Tudo estava debaixo da vontade do Senhor. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som da moz é aquela pedra de moinho, que é uma seta dos grãos, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, terra de Israel, e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha, Jeremias já estava dizendo, profetizando, que seria um cativeiro de 70 anos. Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, para Israel. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é para a gente hoje. Se você busca o Senhor de todo o teu coração,
O Senhor te escuta, você acha o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Porque houve uma diáspora, né, dos judeus, logo após a morte do Senhor. Né? Então, ele iria trazer todos de volta. No livro de Isaías, nos capítulos 41 a 45, ele também percebeu essa profecia. Vou só citar aqui um versículo, 45, 17. Diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, se alguém perguntar, como já aconteceu para mim, se alguém perguntar, Israel vai ter salvação? Vai ter salvação. Salvação eterna. Está aqui, né? Isaías 45, 17. Então, antes da gente entrar propriamente dito nas 70 semanas, vamos falar um pouquinho da oração de Daniel. Daniel 9, de 3 a 19, a gente leu a maior parte, ele ora ao Senhor. E essa oração de Daniel nos ensina 4 coisas importantes. Primeiro, ele buscou o Senhor de todo o coração, uma busca intensa do Senhor. Tá? Nossa oração precisa ser assim. Houve um clamor fervoroso, ele ora e suplica. A nossa oração precisa ser assim, a gente precisa orar e suplicar ao Senhor. Houve urgência, ele ora e jejua. Nossa oração precisa ser assim. Nós precisamos orar e jejuar. O jejum significa uma urgência na nossa oração. Ainda faltavam 2 anos para o cumprimento dessa profecia e não havia dentro do povo de Israel cativo um arrependimento necessário para que fosse solto, para que fosse liberto. E o 4º item, ocorre um quebrantamento profundo. Nossa oração precisa ser assim, de um quebrantamento profundo. Ele se humilha com pano de saco e cinza, significa um arrependimento cabal. A gente precisa se arrepender quando a gente ora ao Senhor. Então, em primeiro lugar, devemos orar a Deus pela nossa condição. Se a nossa condição não é uma condição adequada, o Senhor não nos ouve. O Senhor não nos ouve. Se houver pecado, se houver realmente alguma coisa que não deixa a gente se aproximar do Senhor, Ele não vai nos ouvir, não vai nos atender. Agora, Deus atende a oração dos justos, e Daniel era um justo, amado no céu. Amém. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros. Ótimo ensinamento para a gente, né? Orar um pelos outros e confessar os pecados uns aos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, a súplica do justo. Então Daniel começou adorando a Deus. Aí confessou os seus pecados e confessou os pecados do povo, dos líderes do povo. Então, ao orar, nós precisamos fazer o quê? Nos esvaziar. Esvaziar-nos de nós mesmos, das nossas coisas negativas, confessar os nossos pecados e encher-nos do que é importante, do Espírito. Isso deve ser a nossa prática. O povo de Israel, na época, não obedeceu às palavras dos profetas. Os profetas estavam lá. Daniel estudou a palavra e achou. Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus permitiu que eles fossem levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. E ele, quando ora, ele não ora pelos seus próprios interesses, mas pelos interesses de Deus, do povo de Deus. Daniel 9, 21, 23 fala assim, quando a oração de Daniel é atendida por Deus, foi respondida prontamente. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo, né, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, enquanto ele estava orando, o Senhor já estava atendendo a oração dele, mandando o anjo para explicar para ele que a oração dele ia ser respondida. Em Isaías 65, 24, nós vemos: e será que antes que clamem, eu responderei,
estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então o anjo Gabriel informou a Daniel que ele começou a orar. Quando ele começou a orar, a ordem de Deus já foi despachada. E a ordem, a resposta de Deus foi além do pedido de Daniel. Daniel pediu pela cidade de Jerusalém. E Deus não só atendeu esse pedido da cidade de Jerusalém, mas revelou o próprio Messias que ia vir, né? Que ele não tinha vindo. Daniel 9, 24 e 25. Então Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A gente não pode cercear o Senhor, né? A gente não pode limitar numa caixinha o nosso Deus. Ele é muito maior do que os nossos problemas. São as muitas misericórdias de Deus que respondem às nossas orações e não os nossos méritos. São as misericórdias de Deus que respondem às nossas orações. Se a nossa oração tem uma base correta, Deus ouve e responde. Então vamos falar agora um pouco sobre a profecia das 70 semanas. Eu vou falar um pouco de números aqui, tá? As 70 semanas foram subdivididas em 3 aspectos: 7 semanas, 62 semanas e a última semana, tá? 7, 62 e a última semana. Cada semana é uma semana de 7 anos. Então 70 semanas, 490 anos. As 70 semanas começaram a ser contadas a partir de uma ordem que saiu para restaurar e edificar Jerusalém, não é o templo, restaurar e edificar Jerusalém, no ano 20º do rei Artaxerxes I, ou cerca de 445 a.C. A ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Lógico que o templo também. Neemias 2, versículo 1, 5 a 9, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aí no versículo 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu povo acha mercê em tua presença, peço-te, Neemias, que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Tá? E daí sai a ordem de Artaxerxes para reedificar Jerusalém. E as 70 semanas terminam com a restauração de todas as coisas. São semanas, como eu falei, de anos. A palavra semana vem do hebraico Shabua. Shabua significa 7. Agora, como é que você diferencia se é de dia ou de semana? Quando é uma semana de dias, você tem um acréscimo de uma palavra chamada Yamim antes. Então, se é semana de dias, Yamim Shabua. Se é uma semana de anos, apenas Shabua. Tá? Jeremias, no livro de Jeremias, nós vemos que por 490 anos de cativeiro, Israel não respeitou os sábados. Ele não adorou o Senhor aos sábados, que é o costume dos judeus. Então houve um período de 70 anos, né, 7 vezes 7, 490, né, 70 vezes 7. Houve um período de 70 anos que Israel ficou devendo o Senhor, só nos sábados. Tá? Essas 70 semanas têm um cumprimento literal, como a gente comentou. O ano judeu é composto de 12 meses com 30 dias, exatamente. 12 meses com 30 dias, ou 360 dias. Já o nosso ano tem 365 dias. E a cada 4 anos, um ano bissexto, mais um dia. 69 semanas de 7 anos, para os judeus, são 173.880 dias. Para nós, 69 semanas de 7 anos são 176.295 dias, ou seja, 2.415 dias de diferença, fora os anos bissextos. Não vamos aprofundar nisso, existe um diagrama que explica, com cálculos exatos, a conta exata em dias disso tudo. Tá? Mas a gente não vai se atrever a mexer com isso. Só para vocês saberem que há uma diferença do ano judeu do nosso ano, o calendário judeu para o nosso calendário. E, se formos bastante corretos nos cálculos, veremos que Jesus não nasceu no ano 0. E aí? Ele nasceu, houve um erro de cerca de 4 anos. Ele teria nascido 4 anos antes de Cristo. Houve um engano pelo abade Dionísio Exíguo, no ano de 525 depois de Cristo, quando ele calculou o nascimento de Cristo.
E essa correção se deu no século XVII. Mas havia essa diferença. Tá? As 70 semanas foram divididas em 3 partes, então. 7 semanas, ou 49 anos, que é o tempo que levou da ordem para restaurar o templo e reconstruir Jerusalém até o término da reedificação. 62 semanas, ou 434 anos, do término da reedificação de Jerusalém até a morte de Cristo, a morte do ungido. E 1 semana, 7 anos, essa semana não aconteceu ainda. Tá? Ela foi prorrogada, empurrada para o fim de todas as coisas. Há um intervalo, então, entre a 69 e a 70, entre a 69ª e a 70ª semanas, que é a era da igreja, a era da graça, a era que nós estamos vivendo. Daniel 9:25 fala que da ordem para reedificar Jerusalém até a morte de Cristo passam-se 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas, como a gente comentou. Em 32 depois de Cristo se cumpre as 69 semanas, a morte do ungido, ou seja, se cumpre não é nem tanto na morte, mas as 69 semanas se completam no dia que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, onde todos o louvam, né? E falam, bendito que vem em nome do Senhor, Mateus 21:9. Aí se completam as 69 semanas e para o cronômetro. Agora, espiritualmente, né, o que isso significa? Esse intervalo, essa parada do cronômetro. Após a morte de Cristo na cruz, a história de Israel, que é o sujeito dessas 70 semanas, sofre uma interrupção. Então ainda falta a última semana, que é o tempo dos gentios, até que se cumpra o tempo dos gentios. É a era da igreja, a era da graça, a gente está vivendo isso agora. Deus está cumprindo a sua economia nessa última semana, esse intervalo da última semana. Quanto vai durar esse tempo? Alguém pode me falar? Quanto tempo vai durar o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana? Ninguém sabe. A gente não sabe. O que a gente sabe é que já se passaram 2021 anos. Você pode chutar aí quanto tempo você quiser, mas ninguém sabe, nem Jesus Cristo sabe, só o Pai. Ele sabe a volta do Senhor. Então, por causa da rebeldia e da rejeição do povo de Israel, Deus nos enxertou na oliveira boa. Nós não tínhamos direito a nada, era só o povo de Israel que tinha as promessas. Nós que éramos da oliveira brava, fomos enxertados na oliveira boa, pela misericórdia de Deus. Está em Romanos 11, versículos 17 e 24. A igreja de Jesus entra porque Israel falhou e foi colocado de lado. Israel não reconheceu o Messias, não reconheceu o Senhor, não aceitou o Senhor, foi colocado de lado, e aí entra a igreja. E a igreja não vai falhar no seu propósito, não vai falhar. Ela vai ser arrebatada, segundo alguns estudiosos. E aí volta Israel. Quando acontece o arrebatamento da igreja? Ainda vamos estudar isso, né? Há diferentes correntes. Uns falam antes da grande tribulação, como eu acabei de falar. E sai a igreja, volta a Israel. Outros no meio da grande tribulação, outros no final da grande tribulação, outros mistura. Um pouco antes, um pouco depois, um pouco no meio. Agora, o consenso é que a vinda do Senhor Jesus vai ter o seu desfecho no final da grande tribulação. Isso sim. Não acontece antes da manifestação do anticristo. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então não acontece a volta do Senhor antes da manifestação do anticristo. Agora, o que detém o anticristo? Essa manifestação da iniquidade, o que está detendo? O que está segurando ele? É a igreja? Seja o que for, vai ter que ser retirado para a manifestação do anticristo. Tá certo? Cronologicamente, então, após a 69ª semana, para o cronômetro de Israel, a introdução da igreja, fazendo uma revisãozinha. Na 70ª semana, 70 semanas, deve sair da igreja para voltar a Israel. Aí tem a parábola da figueira,
né, que está brotando, se refere ao ressurgimento de Israel. Israel como nação reaparece em 14 de maio de 48, após um holocausto terrível, com a morte de milhões de judeus. Isso tudo levou a que o mundo tivesse uma comoção para que voltasse a nação de Israel, senão talvez nem voltasse, mas precisava voltar, né? A nação de Israel está brotando, né? Mateus 24:32 fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, a parábola da figueira relacionada ao ressurgimento do Estado de Israel. A igreja sai de cena depois de ter cumprido a sua missão, o propósito de Deus. Hoje, Deus oferece misericórdia e salvação, mas nem todo mundo aceita. Fazer o quê? Livre-arbítrio. Nem todo mundo aceita. Os eventos finais vão levar ao juízo de Deus. Mateus 24:36 a 39. Dá uma olhadinha. Mateus 24:36 a 39. Diz lá: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, só o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, os últimos dias serão como esses aí antes do dilúvio, da época de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, se divertindo, casando, dando-se em casamento, né? Uma coisa muito comum hoje em dia, anormal, mas comum. Tá? Os homens, eles procuram o que hoje, né, aí fora? O prazer. Vivem pelo prazer, né? Trabalham pelo prazer, por se divertir. 2 Timóteo 3,4 fala: os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o tempo do fim. A salvação é para os que creram, o juízo para os que recusaram ou abandonaram a oferta da salvação. A salvação é para os que creram. Para aqueles que não creram e recusaram a salvação do Senhor, vem o juízo. Então a transição da 69 para a 70 semana, ou entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é um exemplo do que se chama de profecia de pico. O que é isso? Se você olhar montanhas, uma cadeia de montanhas ao longe, você vai ver vários picos, um atrás do outro. Parece que está tudo pertinho, não parece? Mas se você chegar perto, vai estar longe um do outro. E isso aconteceu com os profetas do Velho Testamento. Eles não enxergaram essa distância da primeira para a segunda vinda de Cristo. Tá? Por isso essa demora, né, que a gente não sabe quanto tempo vai levar. E quando esse intervalo se completar, dispara a 70ª semana, 70, que é dividida em 3 anos e meio mais 3 anos e meio, ou meia semana mais meia semana. É a grande tribulação, com uma especial ênfase para os últimos 3 anos e meio. A coisa vai pegar. Daniel 9, 26 e 27, que a gente leu também, fala de um príncipe. No ano 70 depois de Cristo, o príncipe romano Tito Vespasiano destruiu a cidade de Jerusalém, cumprindo a profecia do Senhor Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra, em Mateus 24:2. Também vemos a figura do anticristo, além dessa do príncipe romano. Nós vemos um pequeno chifre, no capítulo 7 de Daniel, versículos 7 e 8, e na figura de Antíoco Epifânio, capítulo 8, versículos 11 e 14. Existem outros versículos que se referem também a Antíoco Epifânio. Foi um tipo de um anticristo do Velho Testamento, né? Prefigurava o anticristo que viria. Tá? Ele viveu no século II a.C. e ele simplesmente queria transformar Israel numa colonização helênica, grega, né? Transformar a parte religiosa, a parte cultural. Fazia sacrifício de porcos, imagina, um judeu fazendo sacrifício de porco. Né? Era assim, um tipo de anticristo do Antigo Testamento. Na última semana, o anticristo fará firme aliança com muitos.
Não terá muito poder no começo, mas ele vai crescer, vai usar de artimanhas, vai fazer aliança com muitas nações. Vai propor um mundo de paz. Imagina a paz mundial, que legal? Todo mundo quer, né? Paz mundial, vai acontecer. Muitos farão aliança com ele, inclusive a nação de Israel. Israel vai estar ocupada com a reedificação do templo e dos seus trabalhos, né, dentro do templo, das seus afazeres, né? Na metade dos 7 anos, quando tudo parecer tranquilo, paz mundial, metade dos 7 anos, de repente, o anticristo vai violar a aliança, vai quebrar a aliança. Apocalipse 13:5 fala: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. Essa é a atuação também do falso profeta, além do anticristo. Última semana, meia semana da grande tribulação. A grande tribulação também é referida como 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou tempos, metade de um tempo. E o que acontece na última semana, então? A manifestação do anticristo, que a gente viu, no Daniel 9:27, diz assim: fará firme aliança com muitos, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, o povo de Israel, que estava retornando isso, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele vai ser destruído. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12, vamos dar uma olhadinha. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e um objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. A gente não sabe, né? Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo está agindo já. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, ao Senhor. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E ainda João 5,43 fala assim: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, o anticristo, certamente o recebereis. Ele vai enganar muito, porque é ele, falso profeta, enganando as pessoas. Então a aliança será quebrada na metade da semana, os 3 anos e meio. A diferença de termos tribulação e grande tribulação se interpreta pela intensidade do que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio. E em tese é para tratar com o anticristo e seus seguidores. Em tese não é para tratar com os salvos. No desfecho da vinda de Cristo virá a consumação de todo o plano de Deus de redenção. No versículo 27, que a gente já leu, o anticristo vai tomar Israel e destruir tudo que é ligado à adoração judaica. Para cessar os sacrifícios e profanará o templo, ele vai se assentar no templo de Israel, colocando nele a sua imagem, a dominação da desolação. Graças ao Senhor, o domínio do anticristo será tirado, ele será destruído e consumido até o fim. 7,26, né? Mas depois se sentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O Senhor virá com os vencedores e derrotará o anticristo no final dos últimos 3 anos e meio. Depois o anticristo será lançado no lago de fogo.
9, 27. Então Gabriel mostrou tudo isso a Daniel. Gabriel mostrou tudo isso. E a revelação dada a Daniel tem dois aspectos principais. Primeiro, o destino do governo humano. O destino do governo humano. Até os dias de hoje. Mostrada pela grande imagem humana de Daniel, capítulo 2, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Quais são essas partes da imagem? Rapidamente. O primeiro reino é a cabeça, de ouro. É o Nabucodonosor, ficou todo feliz, que era ele, né? Rei da Babilônia. E os demais reinos, então, ainda viriam, teriam vindo ainda. Segundo reino, o peito e os braços, de prata, o reino da Média Pérsia. Média Pérsia, significando os dois braços unidos pelo peito, que é um reino só. Terceiro reino, o ventre e os quadris, de bronze, o Império da Grécia, de Alexandre o Grande. Cresceu, cresceu e depois sumiu. E o quarto reino, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro, que é o Império Romano. Mais tarde que se dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, as duas pernas. Os pés têm uma parte forte, que é o ferro, e uma parte fraca, que é o barro. Então, a continuação do Império Romano, os pés. Hoje, nós estamos na era dos pés. Metade ferro, que é um governo tido como autoritário, metade barro, um governo tido como mais fraco. Os dedos dos pés representam os 10 reinos sob o domínio do anticristo, que vamos ver ainda, vamos estudar ainda, eles surgirão nos últimos anos. Tá? E vai haver uma pedra, não cortada por mãos humanas, que é o próprio Cristo, que vai destruir essa estátua nos pés, de ferro e de barro. E o outro aspecto dessa profecia, dessa visão dada a Daniel, é o destino da nação de Israel, que a gente está comentando aqui. Agora, essa profecia vai se cumprir novamente na segunda vinda de Jesus Cristo? É uma pergunta. Muito provavelmente, o Império Mundial será restaurado no tempo do fim, será a restauração do Império Romano. Há muitas especulações, não sabemos quem é o anticristo, quem não é, quais são as nações que vão se unir para ajudá-lo, não sabemos. Especulações, mas Deus sabe. Na profecia de Pico, que a gente citou, uma parte se cumpre na primeira vinda e a outra na segunda vinda de Cristo. Então, recapitulando, entre 69 e 70, é o intervalo que estamos vivendo. Até o fim vai haver guerras. Na segunda metade dos 7 anos será a pior parte da tribulação. Na última semana haverá a manifestação do anticristo. Primeiro ele começa pianinho, devagar, bonzinho, paz mundial, e depois pior. Em João 5,43 fala de um príncipe que há de vir. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que será morto o anticristo com o sopro da boca do Senhor Jesus, como a gente já leu. O fim do anticristo da 70ª semana se dará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, o importante, é tudo isso que eu estou falando? A cronologia é importante? Talvez seja importante saber. Mas o mais importante é a gente estar preparado. Preparado. Sabe, sair de nós mesmos, sair do nosso casulinho, nos mostrarmos para o Senhor, nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ao nosso culto racional. Desenvolver a nossa salvação, desenvolver o nosso dom, não enterrar o nosso dom, o Senhor vai cobrar. Não enterrar o nosso dom. Isso é estar preparado para a volta do Senhor. A gente sabe se vai estar vivo amanhã ou na semana que vem, principalmente com o que está acontecendo aí. A gente sabe se vai estar vivo ou não. Se a gente morrer, o Senhor já veio. Para a gente, já veio. Se morreu, já foi. Né? Se está preparado ou não, não tem o que fazer mais. O Senhor aguarda o nosso arrependimento. Ele é longânimo, por isso ele demora para retornar. Mas ele virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5,2 fala: pois vós mesmos estáis integrados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Se você soubesse que o ladrão ia assaltar a sua casa, você ia deixar por barato? Você ia esperar o cara lá, talvez até armado, né? Chamar a polícia? A gente não sabe. Mesmo assim, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar da gente, da nossa preparação.
Mateus 24, 36 fala: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então o que a gente precisa fazer hoje, né? Esperar e apressar a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 12 e 13 fala: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra. Hoje estamos vivendo a vida da igreja, então vamos vivê-la de verdade. Não vamos fingir que estamos vivendo a vida da igreja para alguém ver, né? A gente não está vendo. Precisamos nos amar, viver em harmonia, viver em unanimidade. Apocalipse 3,10 fala que porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, se você é fiel na palavra, se você guarda o nome do Senhor, o Senhor vai te guardar da hora da provação. Para isso a gente precisa se arrepender, confessar os pecados e nos enchermos do Espírito Santo. Que o Senhor nos faça vencedores. Esse é o meu pedido. Que o Senhor nos faça vencedores. Amém.